Que bênção poder ouvir uma palavra dessa de força, de esperança, né, para os nossos dias, né? Que você possa ser preenchido pela essa presença do Espírito Santo na sua vida, aí onde você está. E a gente continua agora com Manhã IPP. Eu espero que você pare um pouquinho, continue, né? Ou se você está fazendo alguma coisa, eu vou dar uma dica nessa manhã para você parar e ouvir o que nós vamos falar hoje, porque nós vamos tratar de um assunto que fala com muita gente, que é impaciência. E ontem eu fiz um post no Instagram e perguntei para as pessoas o que tira a sua paciência, ou o que chega no limite dela, e eu tive muitas respostas. E eu percebi que é algo que mexe com muitas pessoas, inclusive, né, comigo. Tem momentos que eu também chego no limite da minha paciência, e a gente vai tratar disso. E para falar desse assunto, nós convidamos o pastor Nilson Júnior, e ele tem respostas assim que vão talvez mexer chavinhas aí dentro do seu coração e talvez mudar a sua vida nessa questão, porque mudando coisas que nos atrapalham, a vida melhora. Então, para o que você está fazendo aí, presta atenção nessa manhã IPP, compartilha com a gente aqui, dedica um pouquinho do seu tempo para ouvir a palavra que Deus tem falado para você. E eu quero ler um versículo que fala do fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas 5:22, que fala assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje, né, de paciência, domínio próprio, né, tem tudo a ver. E eu quero trazer, antes de começar a entrevista, quero trazer uma palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fala que nós podemos esperar contra a esperança se nós estamos crendo no Deus dos impossíveis, né? Nosso Deus maravilhoso. E ele fala, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala nesse trecho para a gente ter paciência, porque Deus está no controle. É um trecho do sermão que tem esse tema: tenha paciência, Deus está no controle. Agora a gente vai ver esse trechinho desse vídeo, daqui a pouco a gente começa conversando. Vamos alinhar essa questão da impaciência hoje na nossa vida. Assiste aí. Agora notem vocês que Deus está nos dando aqui uma lição, que nós podemos esperar contra a esperança, se nós estamos crendo no Deus dos impossíveis. Eu não sei o que é uma causa difícil na sua vida, o impossível na sua vida, na sua família, com seus filhos, com seu casamento, com as coisas que você aguarda de Deus, mas eu estou dizendo para você que Deus pode o impossível dos homens. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção é que só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que descansa na providência divina. Eu quero falar um pouquinho sobre Isaac agora. Primeira coisa que me impressiona em Isaac é que Isaac casou com 40 anos com Rebeca e esperou 20 anos o nascimento dos filhos. Diz a Bíblia que ela era estéril, sua mulher. Você já orou 20 anos por uma causa? Porque o texto é muito curto, mas imagine você quantas noites Isaac lá deitado com a sua mulher, diz: Deus, o Senhor podia abrir o ventre dela, Senhor, o Senhor podia curar a minha mulher, oh meu Deus, o Senhor podia fazer um milagre. E ele ora hoje, ele ora semana que vem, ele ora o mês que vem, ele ora o ano que vem, ele ora um ano, ele ora 5 anos, ele ora 10 anos, ele ora 15 anos, ele ora 19 anos, ele ora 20 anos. Você tem essa paciência? Você tem essa perseverança? Há quanto tempo você ora para Deus fazer um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família? Você tem perseverado em oração? Mas pense comigo em outra cena. Isaac teve a paciência de resolver conflitos com os filisteus. Você se lembra disso? Isaac era um muito próspero, ele prosperou no deserto. A Bíblia diz que ele semeou no deserto e ele colheu a 100 por um. Isso produziu invejas, porque ele cavava um poço e dava água, aí vinham os filisteus por inveja, enterravam, jogava terra e parava de brotar água. Ele ia para frente, cavava outro poço e os filisteus iam lá, enterravam os poços e parava de jogar água. Ele ia para frente, cavava outros poços e eles iam, enterravam os poços, e ele não brigava. Ele ia para frente, cavava novos poços. Então, vou fazer uma pergunta: você é daquele tipo de gente que não mexe com você, não? Não mexe com seus direitos, não? Você vira um leão,
vira uma onça. Daquele tipo de gente que diz assim, é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos. Você tem a paciência de preferir sofrer o dano do que brigar? Abrir mão de seus direitos, sabendo que Deus é quem está no controle da sua vida? De experimentar o que Provérbios diz, quando você tem essa capacidade de perdoar, Deus transforma seus inimigos em amigos. E os filisteus tiveram que voltar a este homem, Isaque, e reconhecer que ele era o abençoado de Deus, e resolveram fazer aliança com ele, porque perceberam que não adiantava brigar com esse homem, porque quanto mais brigavam com ele, mais adiante ele ia, mais bênção ele fluía da parte de Deus. Você tem essa paciência de abrir mão de direitos seus? Olha aí que mensagem incrível, né? Para nos dar esperança, né? Porque a vida não é fácil. Jesus falou que não seria fácil, que nós passaríamos por aflições, mas que Ele estaria conosco. E que palavra para a gente refletir essa que o reverendo Hernandes trouxe. Se você quiser assistir a pregação inteira essa sobre tenha paciência, Deus está no controle, é só digitar esse título, esse tema, no YouTube, nas nossas playlists, que está lá. Então você pode assistir ela inteira, que é uma bênção. Pode procurar lá que vai abençoar a sua vida. É isso aí, gente. E eu trouxe uma música para você, para alegrar seu dia. Eu sei que às vezes não é fácil, né? Eu tenho aqui a mensagem do Júlio César. Júlio, fica bem. Jesus está contigo. Eu sei que falar fica bem não é tão simples assim, né? Mas continua aqui com a gente ouvindo que às vezes Deus usa alguma coisa aqui, uma palavra para trocar o seu coração. Eu sei que a vida não é fácil. Daqui a pouco a gente passa também para o pastor, daí ele te dá uma palavrinha também, né? É bom que você está aqui junto com a gente, vamos caminhando junto, a gente está aqui para isso. E a dica de música de hoje, vamos lá, uma dica de música especial para você que está aí nos assistindo. E a dica de música é essa, Esperar é Caminhar, do grupo Palavra Antiga, que diz assim, vamos refletir juntos. Quando espero o mar se abrir, vejo meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas eu esperarei. Mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber. Esperar em ti é sempre caminhar. Palavra Antiga é o nome da banda. Esperar é caminhar. Esperar em ti é sempre caminhar. E é muito bom ver isso, é gostoso de ver a interação de vocês aqui, sabia, gente? Eu acho muito bonito isso. A gente comenta aqui da comunicação que é muito bonito isso. O Leonardo Palmeira deu bom dia também. Quero dar bom dia, Leonardo. Bom dia para Josélia, bom dia para Joyce, para Josélia. E é legal que o Leonardo respondeu, Júlio. Olha que comunhão, gente. Isso não tem preço. Isso nos motiva a cada dia estar aqui. O Leonardo respondeu o Júlio. Isso só será possível entender na eternidade, né? Quando a gente não entende o que o Júlio falou, mas um dos motivos é que somos seguidores de Cristo. Logo se entende que trilharemos um caminho semelhante ao dele. Outro ponto é que os sofrimentos são necessários para que Deus forme Cristo em nós, e através do sofrimento que a gente aprende as maiores lições da vida. E é muito bonito, que legal, Leonardo, você conversando com o Júlio aí, com a gente. É isso aí que a gente quer, muito bom, muito bom. E às vezes a gente tem momentos difíceis, né? Que nem o Lucas até comentou aqui, às vezes a gente está num dia que às vezes está passando por um luto, né? E aí não tem nem como se alegrar. Mas saber que todas as coisas cooperam para o bem, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, é o que nos traz esperança, né? Mesmo doendo. Assim, o pastor Hernandes fala, traz uma face carrancuda, tem um sorriso de Deus que Ele está preparando algo. Então, fica bem aí, Julinho, vem com a gente. E agora, Tainá Félix, sempre trazendo algo para nos deixar informado de tudo que acontece aqui dentro da Igreja Presbiteriana. E vamos ver com a Tainá agora. Bom dia, Tainá. Fala para a gente o que você trouxe hoje.
Bom dia, Lídia, bom dia a você que nos assiste. No dia 11 e 12, ou seja, nessa sexta e nesse sábado, a UPA tem uma programação muito especial. Será o Acampa Dentro. É isso mesmo. Será aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com o tema Tu Me Amas, com texto base João 21:15. Os preletores serão o pastor Ricardo Kassab e o pastor André Monteiro. E a programação é o seguinte: na sexta-feira terá o culto das 8 às 9h30 e no sábado o encontro começa mais cedo. Começa às 10 da manhã e vai até às 9h30 da noite. Então você se programe para participar. Será aqui na igreja, será um dia muito legal, com muitas atividades, com culto, com louvor. Então vale a pena você participar. O valor da inscrição é de R$50. O valor é para o almoço e para as camisetas. Então, participe e fique atento à sua inscrição, tá? O quanto antes você fizer, melhor para garantir a sua vaga, pois as vagas são limitadas. É importante lembrar que durante a permanência na igreja, o uso da máscara é obrigatório. Tainá Félix para o Manhã IPP. Muito bom, Tainá. A UPA sempre com programações incríveis, né? Para você que quer saber mais um pouquinho sobre o que a UPA está fazendo, é só acessar lá UPA, o Instagram, procurar UPA Pinheiros, que você vai encontrar. E também no site tem toda a programação. E agora a gente vai falar, gente, ontem eu postei sobre impaciência. O que te faz perder a paciência? A gente vai falar desses temas para ver o que é, o que ela pode causar. Eu tenho certeza que vai virar chavinhas dentro de você hoje. E quem vai conversar com a gente, eu sou suspeita porque eu sou fã das aulas dele. Eu gosto demais de ouvir, porque sempre Deus fala alguma coisa para mim através da vida do pastor Nilson Júnior, nosso pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Bom dia, tudo pastor, bem? Tudo Muito bem. obrigado aí pelo convite. Bom dia a todos vocês que nos acompanham e esperamos aí que... Eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para falar sobre impaciência, mas vamos lá. Ninguém é, né, pastor? Ninguém é. Eu estava falando, fiz um post ontem. Na verdade, eu ilustro bem a impaciência muitas vezes, né? Mas a gente sabe que pela graça de Deus nós podemos aprender, né? Espero também poder aprender e poder compartilhar com você essa manhã o que a gente tem aprendido. E poder transformar isso, né, pastor? Que é a nossa Sim, esperança. A gente senta aqui, a gente começa a fazer um roteiro para trabalhar por nós, né? E a gente espera mudar alguma coisa, né? Sim. Estou querendo sair mudada daqui nessa manhã, gente. Se você quer sair também, então vamos prestar atenção. Para tudo agora, sexta-feira, depois tem a sexta-feira inteira para curtir. Para tudo aí, vamos começar entendendo o que é impaciência, pastor. O que é isso? De onde vem? Qual a raiz? Lídia, eu creio que uma boa definição, uma definição bem simples, bem didática e creio que bíblica de impaciência, não que a Bíblia tenha uma definição, né? Não tem lá a descrição, mas eu creio que olhando para os exemplos, para as histórias, para as narrativas das Escrituras, né, nós podemos afirmar que uma definição possível é impaciência. Impaciência é aquele sentimento de profundo aborrecimento para com os erros das pessoas. Erros que normalmente são involuntários, né? Então, repetindo, impaciência é aquele sentimento de aborrecimento profundo, né? De profundo aborrecimento para com os erros normalmente involuntários das pessoas. Então, creio que essa é uma definição simples, né? E aí tem um outro conceito que fica muito perto da impaciência, que é o conceito de irritabilidade. Irritabilidade seria a frequência com que nós somos impacientes para com os erros das pessoas. Então, impaciência, sentimento profundo de aborrecimento pelos erros das pessoas, normalmente involuntários, e a irritabilidade é a frequência com que eu manifesto a impaciência. Essa não é uma definição minha, é uma definição lá do Jerry Bridges, né, no livro chamado Pecados Intocáveis, que é muito bom, indico aí para você ler, e ele define impaciência e irritabilidade dessa forma, né? Ele vê que impaciência e irritabilidade estão assim muito próximos, né? E aí, por exemplo, tente imaginar você, Lídia, né? A gente se conhece pouco, mas vamos imaginar que Lídia seja uma pessoa extremamente organizada, extremamente metódica. E aí você vive junto com uma amiga tua, aqui em São Paulo, né, no flat, e essa pessoa, embora você ame essa amiga, mas ela é assim, bem tranquilona.
Nesse contexto, ou seja, no contexto da coexistência entre uma pessoa bem organizada e metódica e uma outra pessoa mais relaxada, esse é um contexto que a impaciência e a irritabilidade vai poder florescer, né? Então, só para a gente tentar entender um pouquinho esses dois conceitos aí. Aumentar, não sei se eu estou dando spoiler, mas tem como ela vai aumentando também se a gente não controlar, né? Com certeza, né? Tudo que pode você ter, pode ter certeza. Freio, você fala uma vez, né? Você marcou com uma amiga sua uma vez na praça de alimentação do shopping para conversar sobre um assunto. Você marcou às 19 horas e você chegou você chegou meia hora antes e essa pessoa chegou uma hora depois. Na primeira vez ela pede desculpa, claro que você já ficou um pouco triste, mas pediu desculpa, ok. Segunda vez a mesma coisa, aí você aumenta. Na terceira vez é claro que vai aumentar, né? Então a impaciência, quando ela é aumentada, ela cai no campo da irritabilidade. E o cara irritadiço, a menina irritadiça, é aquela pessoa que você tem que pisar em ovos sempre. Você sabe que naquele ambiente, se você soltar uma frase que, soltando em outros ambientes, seriam tranquilo, perto daquela pessoa irritadiça, lembrando, irritabilidade é a frequência com que a pessoa fica impaciente. Então, qualquer coisinha tira a pessoa, né, do seu sério. E, de repente, às vezes não é nenhum tipo de erro. É você só falou ou fez uma coisa que é diferente da rotina dela. Mas a pessoa, por já estar nesse grau de irritabilidade, né, qualquer coisa a tira do sério. Então, você tem que pisar em ovos, né? E eu creio que essa é uma experiência, mais ou menos, né, de todas as pessoas, né, em algum nível. Né? E como o senhor falou no começo, não é uma coisa proposital que a pessoa faz, às vezes, né? Às vezes não, às vezes mas às vezes não. Às vezes eu posso me irritar, às vezes eu posso manifestar impaciência para com você por uma coisa que você às vezes não foi nenhum erro, ou foi um erro, mas não foi intencional. Mas eu falo, por que você fez isso comigo, Lídia? Por que você está, né? De novo? Você nem sabe o que está imaginando. Pastor, e hoje isso está acontecendo muito fácil, né? Eu creio que assim a potencialidade para isso é desde o Éden, né? Porque como nós vamos conversar um pouquinho, né? E nessa definição do Jerry Bridges está implícito que impaciência é pecado. Sim. Né? A irritabilidade também tem a sua raiz no pecado. Ponto. E aí eu já dei o spoiler um pouco, né? Mas então sempre existiu. Agora existem contextos específicos, né? Fases da vida onde isso pode estar mais presente, né? No contexto de um desemprego, a potencialidade da manifestação da irritabilidade, da impaciência é muito maior, né? No contexto onde, vamos supor que você trabalhe numa empresa, onde você sabe que sempre as pessoas normalmente são demitidas do dia 10 até o dia 20 de dezembro. Você pode ter certeza que quando chega novembro ali, já começa uma tensão. Com o né? ambiente assim, diferente. Né? Fica diferente, fica. E aí você sabe, tal pessoa foi demitida hoje. E ainda o período é do dia 10 ao dia 20. E aconteceu isso no dia 11, ou seja, ainda tem mais 9 dias para você sofrer. Será que eu também vou ser? Né? Períodos de vestibular, pré-vestibular, né? Entrevista de emprego. E, é claro, esse ano, o ano de 2020, um ano bem diferente, né? Onde muita coisa aí acontece, um período de pandemia, e você tem várias polarizações, várias posições, enfim, e várias notícias onde você não sabe exatamente em quem acreditar. A potencialidade para que a impaciência, a irritabilidade aconteçam na nossa vida, elas ficam maiores. Né? Você sabe que você tem, vamos supor, a Lídia tem um pensamento sobre a questão das vacinas, pensamento X. E aí você sabe que chega agora na roda um cara que pensa completamente diferente e que fica sempre buzinando a posição contrária. Um dia você aguenta, outro dia você aguenta. Chega num dia que ou você vai discutir ou você vai sair da roda, porque você vai ficar impaciente e você vai ficar irritada. A grande questão é se a culpa é dele ou é sua ou é dos dois, né?
Qual seria a raiz da impaciência, mas aí a gente fala depois. A gente vai pra frente como lidar com isso. Vamos falar de tudo isso, gente. Eu quero ler algumas respostas que eu tive ontem quando eu postei no Instagram sobre o que tira essa paciência. Ó, alguém falou assim, vou ler, não vou falar nomes, tá, gente? Ter que repetir a mesma frase ou conceito 20 vezes. Serviços domésticos. Esperar muito tempo em filas. Irresponsabilidade. Trânsito. Trânsito teve mais votações também. Filas desnecessárias. Você vê que são coisas que sempre tiram a Sim. né? TPM, fome, atraso, repetidas vezes. Injustiça e dissimulação. Alguém falou que é paciência, né? Esse já acabou a paciência. Frieza das pessoas, pessoas teimosas, trânsito, mentira, fazer o mesmo trabalho, rotina, todo dia. Então, você vê que são várias coisas. Agora, eu queria fazer uma pergunta, pastor. Essa impaciência, essa agitação, irritabilidade, às vezes trazem comportamentos que as pessoas olhando de fora e falam, nossa, essa pessoa tem característica de alguém que tem personalidade forte, gênio forte, né? Personalidade forte, e tende a ver isso, às vezes, até como algo bom, né? Sim. É correto pensar assim? Não, não é correto. É errado pensar assim, né? Então, primeiro que é verdade que muitas pessoas pensam desse jeito. Isso é força, né? Quando você pega, de repente, um jogador de futebol, né? Então, se ele é um jogador de futebol que joga até bem, né? Mas ele agride o árbitro, ele pisa nos adversários, literalmente, ele cospe na câmera, ele fala palavrão. Muitas pessoas classificam ele é um craque, embora tenha um temperamento forte. Então, ele é uma pessoa de personalidade forte. Como assim? Quer dizer, então, que quem é educado, quem joga bem, quem, quando é agredido, tenta não revidar na mesma moeda, tem personalidade fraca? Né? Então, culturalmente, as pessoas tendem a classificar outras pessoas com esse tipo de temperamento como sendo pessoas de personalidade forte. Uhum. E não é assim. Biblicamente, obviamente que não é assim. Sim. Quando eu manifesto impaciência, eu estou manifestando um pecado, uma faceta do pecado. Uhum. Quando eu manifesto irritabilidade, eu estou manifestando uma faceta do pecado. E mais, quando eu chamo o pecado da irritabilidade e da impaciência de personalidade forte, né, na verdade, eu estou justificando o pecado e estou, de alguma forma, elogiando o pecado. Porque é possível que, às vezes, você venha me confrontar, né, Nilson, aquele dia você foi mal educado, aquele dia você agiu com grosseria. Aí eu falo, Lídia, eu não tenho culpa, eu tenho personalidade forte. Eu não tenho culpa se você é uma pessoa muito passiva, se você é muito bobinha. Eu não sou como você. Eu tenho personalidade forte. E é por isso que eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Nossa. Entendeu? Então, é um duplo erro, né? Porque você não chama o pecado de pecado e você justifica e elogia o pecado. Porque as pessoas querem agora ter personalidade forte, né? E, na verdade, não. Então, isso é... E aí, termino esse comentário dizendo o seguinte, Lídia, nesse tema também nós vemos a irreconciliável antítese que existe entre a visão bíblica e a visão mundana, a visão cultural mundana, né? Esse é mais um assunto onde nós vemos essa antítese, né? Esse antagonismo, essa tensão irreconciliável entre o conceito bíblico da realidade e o conceito cultural mundano da realidade. E, às vezes, né, muitos de nós, eu não quero cair nisso, mas posso, às vezes, cair, e você que está em casa nos acompanhando, né, seja de qual tradição evangélica for, né, que nós devemos ter cuidado para que esses ismos humanistas anticristãos adentrem os conceitos da igreja. Né? Inclusive, aí eu falo com muito respeito, os jovens, principalmente os jovens, adolescentes também, obviamente, crianças também, obviamente, adultos também, obviamente, mas principalmente jovens, né, que estão mais antenados culturalmente, que estão aí nas universidades fazendo, de maneira correta, o mestrado, o doutorado, o PhD, enfim, continue fazendo isso, né, mas tenha um filtro para saber identificar essa tensão irreconciliável que existe entre o conceito bíblico da realidade e o conceito mundano, né, que é encharcado desses ismos,
que são anticristãos, que também tentam explicar a humanidade. E o grande perigo que o jovem corre, né, todos, né, eu vou focar aqui especificamente no jovem, é querer fazer síntese, onde existe antítese. Repito, o grande perigo é quando nós cristãos queremos fazer síntese, ou seja, um mix, onde existe, na verdade, uma irreconciliável antítese entre o que a Bíblia fala sobre qualquer assunto e entre o que o mundo, a cultura mundana fala sobre qualquer assunto. Perceba nesse assunto. Impaciência, a Bíblia trata de um jeito. A cultura caída trata de um outro jeito. E não dá para fazer síntese onde existe antítese, né? Ô, pastor, e como é importante a gente falar disso, você falou mais para os jovens também, mas eu puxo para as mulheres também. E hoje, agora, eu trabalho, a gente está o dia inteiro aqui trabalhando na TV, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar fora em outros trabalhos. E a gente vê, assim, a postura de mulheres que acham que as mulheres também têm que ser a mulher com a postura forte, que puxa essa coisa de não estar sob a missão do homem, e é a mesma, encaixa perfeitamente igual. E nós, mulheres, também temos que buscar muito na palavra, né? Todo mundo, gente, os jovens, as mulheres, os homens, os homens também, né? De ter essa postura firmada em Cristo, né, pastor? Porque senão é sobre todo muito assunto. Sutil, é muito tênue a linha ali de você passar por essa linha e daqui a pouco está pensando do outro jeito, exatamente, né? O homem vai ter os seus descaminhos, né? Então o homem pode ser ou um frouxo ou um machista, autoritário, isso está errado. A mulher pode ser também uma submissão, não significa ser passiva, mas também não significa ser orientada agora pelos moldes feministas, anticristãos, né? A Bíblia fala de maneira bem clara sobre feminilidade, né? E esse é o conceito. Mas, obviamente, que esse é um assunto que você vai comprar, briga com muita coisa e que merece um outro Manhã IPP. Agora, impaciência, então, voltando que a gente abriu, mas é bom para a gente refletir, né, pastor? A impaciência. Todos os pecados, eles podem ser deixados, né, pastor? Assim, com a ajuda do Espírito Santo. Mas para isso a gente precisa também, tem a parte de Deus, tem a nossa parte. E para fazer a nossa parte, a gente precisa entender, se esforçar e ir lá buscar na raiz do pecado, onde que está essa raiz para poder chegar lá. Aí nós fazemos nossa parte, o Espírito Santo faz a dele. Fala para a gente, pastor, qual é a raiz da impaciência? Tá. É aquilo que a gente estava começando a falar, eu falei, não vamos dar spoiler, né? Então agora a gente pode falar. A impaciência, ela é um pecado. Então a raiz da impaciência, ela está no pecado. E especificamente quando a gente fala individualmente, a raiz, né, por exemplo, vamos supor que numa conversa nossa, da minha perspectiva, eu fico, obviamente, eu manifesto impaciência com alguma coisa que você fez ou falou, né? E da impaciência eu também fico irritado. A minha tendência é justificar falando, a culpa é sua. A Lídia é assim, assim, assado, e é por isso que eu não suporto, eu fico impaciente, né? Biblicamente não é assim que ocorre. Biblicamente não é assim que se explica. Biblicamente, quando eu manifesto impaciência, que é um pecado, e irritabilidade, que também é um pecado, na verdade, é o meu coração. O problema é o meu coração. O contexto da nossa conversa foi o contexto onde eu fui testado, eu fui provado, ou eu fui tentado, né? Mas, no final das contas, quando eu pequei, sou eu que pequei. E eu não posso falar assim, eu só pequei por causa da Lídia, eu só pequei por causa de fulano. Não. Existe o contexto, mas sendo pecado, eu tenho que assumir que fui eu que pequei. Então, a raiz da impaciência, ela é o pecado, a raiz da irritabilidade é o pecado, e o pecado, ele embora seja manifestado visivelmente, né, nos nossos relacionamentos, mas ele tem a sua raiz no coração do ser humano. Então, enquanto eu não entender disso, enquanto eu não entender isso, né, e aí só pela graça de Deus, isso não vai ser primeiro identificado, e se não é identificado, eu não vou nem lutar contra, né? Então, primeiro tem que ser identificado. É um problema que eu tenho, é um problema que está fundamentado no pecado, e especificamente em mim, está fundamentado no meu coração. Não se resolve o problema da impaciência com técnicas de comunicação. Elas vão só tomar conta da capa, né? Da superfície. Todo pecado tem o seu nascente, né? A sua fonte no coração do ser humano.
E o Espírito Santo, nós dependemos da ação de Deus, do Espírito Santo, que sonda os nossos corações e transforma os nossos corações. Se isso não for feito, não existe nenhuma solução. Mas pela graça de Deus em Cristo Jesus, existe sim esperança real de vencer esse e todos os pecados. Obviamente, perfeição é só lá na glória. Aqui nós vamos lutar contra isso, né? Inclusive quando você se percebe impaciente, esse é sinal da graça de Deus que quer tratar você. Boa. Então ele expõe o seu pecado, mas até estava lendo esses dias do Paul Tripp, né? O mesmo que expõe o seu pecado, ele não expõe para te envergonhar. Ele te expõe, mas sabendo que o que ele expõe, as feiuras que ele expõe de você, já foram cobertas pelo sangue do expositor. Né? Então ele expõe a feiura, não é para publicamente te humilhar, não. Ele expõe a sua feiura sabendo que o mesmo que expõe é aquele que também já cobriu tudo com o seu sangue, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas é uma luta, é uma luta constante. E eu comparo com passar de nível, né, pastor? Às vezes eu já fiz oração assim para Deus, que eu falei, Senhor, eu quero passar, estava sentindo a vida tranquila, parada, eu falei, quero passar de nível, em oração, pedindo. E aí vinham coisas, Deus me mostrando, essas coisas, e dói quando Ele mostra, né, pastor? Sim. Mas Ele trabalha e é muito bonito de ver que o Senhor, Ele dá esse suporte para transformar. E se a gente enxerga, pastor, e não faz nada, é como se fosse um ladrão daquilo que o Senhor quer que a gente viva, né? Um ladrão do sobrenatural, assim. Então, por isso que vale a pena a gente confrontar, né, pastor, os pecados, a gente lutar contra eles, né? Sim. Pastor, a Bíblia fala também da necessidade da gente ser paciente, né? Sim. Queria que o senhor comentasse sobre isso, o que a Bíblia fala e da importância de ser paciente. Perfeito, Lídia. A paciência, ela é ensinada nas Escrituras, né? Eu quero lembrar alguns textos aqui com você, né? O primeiro texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, a parte A, está escrito que o amor é paciente e benigno, né? Então, a Bíblia, Deus é amor, né? O amor é a marca do cristão e o que sinaliza amor, entre outras coisas, é a paciência. Quando nós amamos, nós provamos o nosso amor demonstrando paciência para com o objeto do nosso amor. É assim com Deus, que é paciente para conosco, e deve ser assim na vida de todo cristão que ama o seu próximo, né? Efésios 4, de 1 a 2, está escrito assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Né? Então, as ideias de humildade, as ideias de mansidão, as ideias de longanimidade, né? E também o suportar uns aos outros, né? E o suportar é dar suporte, né? Não é de maneira contrária, falar, tá bom, Lídia, eu te suporto, tem que suportar. Então tem que suportar, Lídia, fazer o quê? É de dar suporte, Sim, né? É de dar suporte em situações fáceis ou difíceis, né? Normalmente situações difíceis. Então, é mais um texto que fala sobre esse distintivo da vida cristã, que é a paciência, né? Gálatas 5, 22 e 23, você já leu no início, mas o fruto do Espírito é o fruto, então, que tem essas várias facetas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. As traduções colocam paciência, é a mesma ideia. Contra essas pro coisas. Para o domínio próprio, paciência? Para mansidão, para paciência. Mansidão. Né? Uma pessoa mansa é uma pessoa. E agora, é claro que existe uma ligação entre todos esses, né? Essas facetas aqui do fruto do Espírito. E, por fim, Colossenses 3:2, né? Revestivos, ou seja, vista-se, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, de novo, a humildade, a bondade, a misericórdia, a mansidão e a longanimidade, todas elas apontam para a ideia de paciência, né? De paciência. Então, a paciência sinaliza o amor cristão. A Bíblia nos ensina sobre isso. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte: nós somos pecadores ainda, né? O cristão é aquele que é pecador e santo, santo e pecador. Santo porque já foi separado por Deus e para Deus, com a promessa certa de que será totalmente santo, perfeitamente santo e glorificado nos novos céus e nova terra. Santo porque em Cristo Jesus o Pai olha para nós
lavados no sangue do Cordeiro e perfeitos. Pecadores, porque nós não estamos lá na glorificação, estamos no processo de santificação, e ainda diariamente, várias vezes por dia, pecamos. Então, nesse sentido, obviamente que nós somos pecadores. Então, quando nós pecamos, nós sinalizamos o nosso cristianismo, a nossa fé em Cristo, nos entristecendo pelo pecado e pedindo perdão a Deus. E Deus, como um pai que nos ama, ele nos perdoa. Ele, na sua sabedoria perfeita, né? Ele nos corrige, ele nos disciplina, e isso é sinal de amor. Ele só faz isso com o seu povo, com os seus filhos, ele não faz isso com bastardos, né? Então, ele nos corrige, ele nos disciplina, ele nos molda, nos aperfeiçoa, e ele sempre demonstra paciência. Então, quando nós erramos e pedimos perdão e Deus manifesta paciência, e Deus transforma a nossa vida com a manifestação da sua paciência, agora nós tiramos o peso. Agora, quando alguém erra conosco, né, nós ofendemos Deus seriamente, e Ele nos perdoou manifestando amor e paciência. Agora, o que é isso na vida do cristão? O que é pedido na vida de alguém que foi perdoado, de alguém que foi alvo da paciência de Deus? É que ele também seja amoroso, misericordioso, gracioso e paciente para com aqueles que precisam da sua paciência. Então, nós pecamos contra Deus e Deus nos perdoa, entre outras coisas, para que a gente perdoe o nosso próximo, né? É esse ciclo da paciência na vida do povo de Deus. Então, nós temos dificuldade em sermos pacientes. Como que se minimiza essa dificuldade? Ou como que a gente tem força para lutar contra isso? É só a gente ter noção de quem nós somos, de quem Deus é, e do quão sério é o nosso pecado contra Deus, e como Ele demonstra paciência para conosco. E quando nós lembrarmos disso, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos ter força para ser pacientes na vida das pessoas que agora precisam da nossa paciência. E isso sinaliza uma pessoa que é paciente para com o próximo, né? Um marido que é paciente com a sua esposa, a esposa que é paciente para com o marido, o pai que é paciente para com seu filho, o filho com o pai, amigos, irmãos em Cristo, enfim, ele está sinalizando que ele entendeu e foi alvo da paciência de Deus. E como é transformador quando a gente reage dessa forma, né, pastor? Você muda qualquer ambiente, seja do mais alto nível de cargo de uma empresa, seja dentro de casa, no lugar mais simples, assim, mas quando tem situações que são tensas, né? Como você reagir com paciência, como Deus fala, como Deus usa, como frutifica o Espírito Santo de Deus, né? A gente falou aqui do fruto do Espírito, e é interessante, né, pastor, como isso é forte, como isso manifesta a presença de Deus quando dá frutos de mansidão, de longanimidade, de benignidade, bondade. E é interessante estudar essa questão do fruto do Espírito, porque a nossa vida é transformada. Tem um amigo meu que falou assim um dia: Lídia, eu não vim para essa terra para viver o natural. Eu vim para viver o sobrenatural de Deus. Eu acho que quando a gente estuda, quando a gente se esforça para reagir, para trabalhar no eu, no coração, a gente consegue viver o sobrenatural de Deus, né, pastor? E os frutos do Espírito, eu acho que estudar o fruto do Espírito Santo, né, com as suas facetas, vale muito a pena, porque transforma a nossa vida. Eu acho que a gente tem que ter essa busca, essa vontade. Pastor, só que assim, é muito difícil também, né? É muito difícil. É uma luta. É uma luta, é uma busca, é uma batalha, tem a nossa parte, tem a parte de Deus. Quem acha que é fácil, que não é difícil, é que não entendeu o assunto, ou não entendeu, está falseando a sua realidade, né? Ou ainda não foi testado na sua paciência, né? Só acha que é fácil quem realmente é louco, né? Quem não entendeu o assunto. Mas vale a pena entrar nessa luta para conseguir vencer isso, né, pastor? Porque dá para vencer, né? E a gente já vai falar de como, mas antes eu queria ler aqui, eu queria dar bom dia para a Paola também, que está aqui com a gente, o Guilherme, o Paulo, o Leonardo. O Guilherme falou assim: o que me tira a paciência é atrapalhar quando estou vendo Manhã PP. Ai, que legal, Guilherme. O Paulo, e paciência também é não saber esperar. Impaciência dentro do contexto cristão também é falta de certeza da operação de Deus. Olha que forte isso, né? Também, quando você não tem paciência, você não confia em Deus, né? Eu estou lendo sobre isso. Né? O Guilherme falou: pastor, escutei muitas vezes que sou passivo em relação a algumas situações por não virar um bicho e tentar agir da mesma forma que Jesus agiria, com calma e tranquilidade. Ficou claro?
Eu li muito rápido, né? Ó, pastor, escutei muitas vezes que sou passivo em relação a algumas situações, por não virar um bicho e tentar agir da mesma forma. Não, mas aí tá. E não tentar agir por não se irritar, né? Tá. Aquilo que a gente comentou aqui também, né? Sim. Tem uma pergunta, pastor, do Leonardo. A impaciência também está ligada à insatisfação interior? Certo, porque se eu estou vazio de Deus e sinto falta de algo, não consigo preencher com nada. Isso me gera impaciência por não encontrar aquilo que eu estou buscando. Sim, não é. Se a pessoa não tem Deus, né, na vida do não cristão, a impaciência vai ser o caminho normal, natural, e ela vai chamar a impaciência, inclusive, ela vai elogiar a impaciência, vai justificar a impaciência. Né, e ela nem vai trabalhar com o conceito de pecado. Na vida do cristão, ele vai entender que a impaciência ela tem uma conexão direta, né, em termos de fonte, com o pecado. Né? Então, tem que lembrar dessas questões. Muito bom. A Cris também, o Ricardo Reis, de Araçatuba, a Miriam, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Impaciência é uma luta na minha vida. Também a Albaniza, de Rondônia, impaciência e ansiedade. É isso aí, gente. Estamos juntos, a gente está lutando contra isso. Agora, vamos lá. Pastor, agora ele vai dar as dicas mais importantes, gente. Presta atenção. Quais são os passos práticos, pastor? Nos ajude, por favor. Lembrar de algumas coisas, né? É claro que só lembrar dos passos não adianta e ninguém consegue colocar esses passos sozinhos, sem a ajuda do Espírito Santo. Nós dependemos da ação de Deus na nossa vida, da misericórdia e da graça de Deus em nossa vida. Né? Mas algo que nós podemos relembrar aqui nessa luta, né? Nesse contexto aí de impaciência, de irritabilidade, primeiro, a gente tem que reconhecer que impaciência é um pecado. Né? Sem esse reconhecimento, a sua relação com a impaciência não vai ser de uma luta. Você vai justificar a sua impaciência, ou seja, você vai justificar um pecado e você vai elogiar um pecado. Então, já começa por aí. É reconhecer que a impaciência é um pecado. Né? Segundo Jerry Bridges, a impaciência é um pecado intocável, que a gente não gosta de falar e, inclusive, gosta de elogiar. Então, primeiro, reconheça o que a Bíblia chama pelo nome que a Bíblia chama. Impaciência é pecado, né? Primeiro ponto. E lidar, como você mesmo disse, lidar com a natureza pecaminosa não é fácil. Né? Se você achar que não, eu vou fazer isso, isso e isso e eu vou vencer, você não vai vencer. Você vai ficar frustrada com você mesmo e, na verdade, você vai, às vezes, colocar a culpa em Deus, o que é um outro pecado. Né? Então, e lembrar de uma coisa, Lídia, normalmente impaciência e irritabilidade, infelizmente, são pecados manifestados principalmente no convívio com as pessoas mais próximas. É verdade. No convívio da família. E como machuca, né? Às vezes, né, dificilmente pastor? eu vou manifestar impaciência com alguém que eu vejo 2 vezes por semana. Sim. A pessoa vai me achar o cara mais gente boa e eu vou achar a pessoa mais gente boa. Porque, e aí, como é que você está? Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Tá, beleza. Poxa, aquele cara é muito legal. Toda vez que eu vejo... Convive com a pessoa. Né? Então, infelizmente, eu manifesto impaciência e irritabilidade com as pessoas que eu mais amo. E é assim com todas as pessoas. Então, ter noção disso. Né? E aí, voltando para o primeiro ponto, uma pessoa que não trata a impaciência ou a irritabilidade como pecado, ela vai continuar elogiando aquilo que ofende as pessoas que ela devia mais amar. Né? Enfim. Peça para alguém, Lídia também, um outro ponto importante, peça para alguém que verdadeiramente se preocupa com você, para que ela mostre com amor como que você lida com a impaciência. Que te chame num canto e que te ame de verdade, que fala, olha, por eu te amar, eu queria te dizer 2 coisas. O jeito que você falou com o chefe hoje foi grosseiro. Ah, mas eu falei a verdade. Não, a Bíblia diz que a gente deve falar a verdade, mas a verdade deve estar, né, no invólucro do amor. E você foi simplesmente grosseira. Você foi impaciente, enfim. Né? Então, esteja aberta a pessoas que realmente te amam, que se preocupam com você, né? Primeiramente com Deus e com você, para que ela possa te ajudar nesse caminho.
Perdão. Imagina, desculpa, pastor, mas eu lembrei de algo que o senhor falou uma vez, né? É importante a gente ter isso com a amizade, né? De ter algum amigo que te dê esse feedback. No trabalho também, se conseguir identificar alguém que vá te exortar com amor, Exato. porque eu lembrei do que o senhor falou uma vez, que a verdade sem amor, ela machuca. E o amor sem a verdade, ele engana. Sim. Né? Então, encontrar uma pessoa que tem amor e verdade, que sabe, preserva essa pessoa, valoriza, Exatamente, né? E é exatamente. importante a gente ter essa Exato. pessoa na nossa vida. Lembre-se também dos textos que nós lemos, Sim. que falam sobre isso. Leia, releia, anote, escreva, medite, comente, ore sobre eles. Como isso ajuda, né? Exatamente. E, por fim, ore para que Deus mude o seu coração. Aí vem a Ore parte para que dele. Deus molde o seu coração. Na verdade, Deus tem todas essas partes, né? É. Mas essa é uma que a gente deixa muito claro, que nós dependemos totalmente da ação dele. E quando a gente deseja, né, pastor, de todo o coração, é sobrenatural, gente. Eu falo por experiência que eu já tive com Deus, é sobrenatural. Quando você deseja, realmente reconhece, identifica, busca, trabalha em cima e pede para Deus fazer, meu, gente, é praticamente impossível não haver transformação, né, pastor? E exatamente, e nos relacionamentos nós vamos perceber aquilo, Lídia, que é o teste disso que você está falando. Né? Deus falando conosco, Deus agindo na nossa vida. Estenda ao próximo a mesma paciência que você pede de Deus. Amém. Né? Que coisa linda. Né? Porque eu preciso. Se Deus não for paciente comigo, eu não existo. Nossa, é verdade. Só que eu clamo por essa paciência. Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, porque senão eu não consigo. Aí Deus manifesta a paciência. Entre outras coisas, para que eu seja paciente para com a pessoa. Inclusive, quando eu sou paciente para com o próximo, eu estou sinalizando que Deus foi paciente para comigo. E é assim no perdão, é assim no amor, na graça, na misericórdia. E, pastor, o senhor falou uma coisa muito interessante, que assim, a gente não vai conseguir mudar de repente. Se a gente está lá nessa busca e não conseguiu mudar e caiu de novo, a questão é se arrepender de novo e voltar, persistir, né, pastor? Porque não é fácil, né? Claro. Mas e não desistir de continuar nessa caminhada, né? É uma luta, é uma guerra, é uma batalha, né, onde existem amigos, inimigos, exércitos, né? Obviamente, é uma batalha espiritual, né? Entendida corretamente, também. Biblicamente, porque esse termo foi bastante manchado por outras teologias que não são bíblicas, né? Mas é uma batalha espiritual, é uma batalha sobrenatural, onde você tem armas, você tem amigos, você tem inimigos, você tem exércitos, né? E no meio disso tudo você vai ter aqueles que, né? De novo, aquela questão cultural, né? Toda cultura está fundamentada numa religião. Né? E nós vivemos, nós somos consumidores de cultura. Né? Sim. E, às vezes, queremos até trazer para dentro da igreja culturas que não são bíblicas, que vão chamar impaciência de uma outra coisa. Né? Vão chamar irritabilidade de uma outra coisa. Quando a pessoa aceita isso, ela já está entregando as armas dessa guerra. E aí a gente tem que resgatar o que as Escrituras ensinam sobre esse e qualquer assunto. E a gente depende de Deus para isso. E não entregar as armas só dá retrabalho, né? Vai ter que voltar a fazer tudo de novo, vai ser muito retrabalho, não dá, né? Muito. É isso aí, pastor. Passos foram esses? São esses passos que eu queria lembrar. Já dá bastante trabalho aí, né, gente? Eu quero ler aqui os comentários. Impaciência é uma luta na minha vida. Tainá Félix, a minha também, amiga. Muito bom. Impaciência e ansiedade. O Ricardo Reis falou que vai participar ao vivo do próximo programa. Estou impaciente, risos. Muito bom, Ricardo. Boa ideia, hein? A gente pode fazer um link aqui. Aliás, a gente pode fazer isso. Vamos ver. De chamar vocês. Pode ser? Aceitam o desafio? Fala aqui nos comentários. Se vocês quiserem participar ao vivo, a gente vai falar com vocês. Vamos fazer? A Nália falou: impaciência é algo maligno, não faz parte dos frutos do espírito. A Nália de Tucumã, do Pará, olha. A Débora falou: verdade. Em seguida, peço perdão à minha irmã por ter perdido a paciência depois que vi muitas vezes ela está certa. Meu Deus do céu, minha irmã. E o Tom também, mansidão com o próximo. Muito bom, gente. Que programa gostoso, pastor. Muito bom a gente refletir. Já fez diferença na minha vida, eu vou ficar refletindo aqui. Queria pedir, pastor, te agradecer, claro, sempre, por estar sempre disposto aqui, nos ajudar com tanto que Deus te dá sabedoria, né, tem te usado. Parabéns pelo pastor presbiteriano, foi dia 17 também, né? Todos os pastores. Obrigado.
Queria pedir uma mensagem final para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente. Por Sim. favor, pastor. Nós que agradecemos, eu que agradeço pelo convite mais uma vez para falar de um tema tão importante e, obviamente, que eu que estou aprendendo, né, sobre esse tema aí. Queria só lembrar de mais 3 verdades, né, nessa nossa caminhada cristã, especificamente nessa luta, nessa batalha, né, no contexto de paciência, de irritabilidade. Né? Em primeiro lugar, seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Né? Antes de seguir o exemplo, é ter Cristo como seu Redentor. Essa é a primeira grande verdade. Ter o Senhor Jesus Cristo, conhecer. Nós estamos numa época, né? Dezembro, época de Natal, então mais um contexto aí. Não existe um lugar onde não tenha contexto, mas nós podemos aproveitar, né, essa abertura cultural para conhecer um pouco mais quem é Jesus Cristo e confiar em Cristo como nosso Redentor. E, tendo Cristo como nosso Redentor, buscar segui-lo, servi-lo, e especificamente na questão da paciência, lá em 1 de Pedro 2,23, né, ele foi insultado, mas não retribuía com insulto. Ele sofria, mas não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Né? A cultura mundana chama isso de outra coisa. A Bíblia diz que isso é exemplo. Né? Cristo, quando era ultrajado, não revidava com ultraje. Ele veio na sua primeira missão como um cordeiro para sofrer, ele foi perfeito. Segundo lugar, saber que às vezes é necessário, Lídia, confrontar as pessoas. Sim. Né? E quando você confronta as pessoas em amor e a pessoa ouve, glória a Deus por isso. Amém. Quando você confronta em amor uma pessoa e ela não ouve, volte-se para o primeiro ponto, que é o exemplo de Cristo. Se ela te xingar, não revide na mesma moeda. Sim. Sofra como Cristo sofreu. Porque ali você está acumulando brasas na cabeça dela e Deus tem o tempo para trabalhar na vida dela. E, por fim, Lídia, terminando, eu tenho a tendência, e você também tem, todos nós temos, de ser severos com os pecados odiosos do outro, mas sermos bem tranquilos com os nossos próprios pecados. Então, que sejamos mais severos com os nossos pecados, né, para que nós possamos também lutar contra esses pecados. Né? Que nós não sejamos, eu anotei aqui, que nós não sejamos como aquele personagem das Escrituras, né? o fariseu, que orou assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens. Que nós não façamos essa oração, mas que possamos fazer a oração do publicano que orou, batendo no peito, né? Ó Deus, tem misericórdia de mim. Né? Na verdade, ele orou: sê propício a mim, pecador. Se a nossa oração for essa, com sinceridade, nós vamos, pela graça de Deus, sinalizar, já estamos sinalizando, que nós estamos entendendo o pecado como um pecado e buscando em Deus a força para lutar contra esse pecado, da impaciência, da irritabilidade ou de qualquer outro pecado. Amém. Nossa, como é forte meditar nas Escrituras, né, pastor? Sempre fala muito com a gente. E amém, a começar por mim, amém, amém, amém. Né? Não tenho que falar tanta coisa boa, né, gente? É só falar amém e querer mudar e seguir isso tudo. Pastor, mais uma vez, obrigada. Deus abençoe, abraço para Fernanda, para Valentina, princesinha, beijão, né? Para Fernanda e para Valentino também. Né? Que estão lá, daqui a pouco, almocinho. E vamos lá, gente, tem mais coisas aqui. Tem a Cláudia, todo dia, ela traz uma boa ideia para a gente. E, além de todas essas boas ideias que a gente teve aqui, que já são antigas, são lá do livro mais antigo do mundo, da gente transformar a nossa vida, a Cláudia traz ideias para o nosso dia a dia. Fala aí, Cláudia, o que você trouxe hoje? Oi, pessoal, tudo bem? Eu tenho uma pergunta para você hoje. Você é uma pessoa nostálgica? Gosta de cultivar boas lembranças? Então essa boa ideia é para você. Que tal ter uma caixa de lembranças naquele cantinho do armário que conte boas histórias? Lá pode ser crachás de conferências, cartas, fotos, marca-página, enfim, tudo que você ache digno de recordações. Sem falar que isso é bom para contar as suas histórias para as próximas gerações. E aí, o que você acha? Aproveite para enfeitar, colocar coisas pessoais e visitar pelo menos uma vez ao ano para ver quantas memórias já foram adicionadas e revisitadas lá.
Espero que você tenha gostado dessa boa ideia e não deixe de colocar aqui nos comentários pra gente sobre o que você quer saber para que a gente te traga uma boa ideia. Isso, bom, de volta. Olha só, que boa ideia, Cláudia, sempre trazendo uma boa ideia pra gente. E eu tô vendo aqui, a Vânia Julião também apareceu. Vânia, tava com saudade de você, aonde você andava. Wanda, a gente tá sentindo sua falta, hein? Você andou sumida. Agora eu vi que você tá aqui, gostei, viu? Olha só, tem mais coisas ainda hoje, não acabou ainda. Dica de livro que tem tudo a ver com o que a gente falou. Olha esse livro, essa dica de hoje. O Lugar da Espera na Vida Cristã, da Vanessa Belmonte, cobrindo uma importante lacuna da literatura sobre espiritualidade cristã. A Vanessa Belmonte, ela nos brinda com uma excelente exposição da virtude, da paciência que a gente falou tanto aqui, né? O que Deus faz em nós enquanto esperamos? Você já se perguntou isso? O que Deus faz em nós enquanto a gente espera? O que o tempo significa para o cristão e como Deus o emprega para trabalhar em nossas almas? Vou falar de novo. O que o tempo significa para o cristão e como Deus o emprega para trabalhar em nossas almas? São perguntas que a autora aborda nesse livro, viu, gente? Dica de livro preciosa. Como enfrentar o doloroso tempo da espera. Explicando como a caminhada cristã é intrinsecamente temporal e tem um ritmo próprio, divinamente estabelecido. A obra aplica o remédio diretamente sobre essa ferida na alma do homem contemporâneo. Que o leitor seja abençoado e ajudado por esse pequeno, grande livrinho para entender o lugar da espera na vida cristã. Foi os comentários do Guilherme de Carvalho. É isso mesmo, gente. Eu quero agradecer muito vocês todos que estão aqui conosco. A Leide também aqui deixou uma mensagem. Eu tenho uma caixa de lembranças. Olha, falando da boa ideia da Cláudia. Nela eu coloquei, além de outras coisas, peças de roupinhas de quando minhas filhas eram bebê. Ó, que lindo, Leide. Que demais. Gostei do seu comentário. Vamos lá, gente. Ó, tem uma coisa que eu trago aqui todo o programa, que é o pedido de oração do site Portas Abertas, que sempre tem pedido de oração para os cristãos perseguidos no mundo inteiro. E hoje, dia 18 de dezembro, é o Dia Nacional de Orar pelo Catar. Vai aparecer aí na sua tela também a arte do Portas Abertas, aí, ó, Orar pelo Catar. No Dia Internacional dos Migrantes, clame pela vida dos trabalhadores estrangeiros cristãos que só podem manifestar a fé fora da capital, Doha, né? A capital Doha, que eles tenham sabedoria para viver como Jesus viveu, né? É isso aí, gente. Aniversários, vamos lá ver quem está de aniversário hoje, dia 18 de dezembro. Não estou ouvindo o Mateus, gente. Parabéns para o Daniel Magalhães de Souza, para o Demétrios de Oliveira, o Eduardo Valente, o Henrico Difonso, o José Mamini, Tavani Freitas. E como hoje é sexta-feira, gente, a gente já vai falar quem está de aniversário amanhã, tá? Amanhã, dia 19 de dezembro, o Carlos Ubiratã, a Débora Evelyn, o Gael Aredes, o Johnny Oliveira, o Lucas Azanha, o Marcos Vinícius Coelho, a Maria das Neves Araújo, o Matheus Bueno, o Matheus Bueno de aniversário amanhã, também o Natal Lopes dos Santos. E domingão, dia de adorar o Senhor, dia 20 de dezembro, o Ageu Martins, o Antônio Benatti, o Bernardo Gonçalves, o Caio Queiroz, o Carlos Carvalho Monteiro e o Davi Gontijo. Feliz aniversário, gente, que Deus abençoe muito e que seja um ano cheio de novidade de vida. Aí, a gente está chegando ao final agora. Quero muito agradecer a sua companhia, você ter parado o seu tempo. Eu sei que você ficou aí assistindo, eu vi pelos comentários e é muito gostoso ter a companhia de vocês nessa manhã. Lembrando que final de semana chegando, se você quer participar dos cultos aqui, se inscreva ipepinheiros.org.br/cultos. E se inscreve lá, porque as vagas são limitadas e estão lotando, gente. Também tem o culto de Natal, aí, o culto de Ano Novo, que também precisa se inscrever e já estão disponíveis, né, no site para
se inscrever. Obrigada mesmo, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, é muito gostoso estar com você. E agora a gente fica com mais conteúdo ao vivo aqui e beijão, fiquem com Deus, até segunda-feira que vem. E agora você fica com Pedro Cera.